criança de 6 anos e o ensino fundamental de 9 anos. Esta é uma obra feita pela Secretaria da Educação. A infância e sua singularidade. Veja bem, cada criança tem uma história. Então, a infância, a lei determina que vai até os 12 anos, que é quando começa a adolescência. Mas esta obra aqui, ela fala que é do nascimento até por volta dos 10 anos de idade, né? Então, como cada criança tem a sua história, a sua cultura, isso faz com que numa sociedade desigual, as crianças tenham contextos desiguais. E você, professor, tem que compreender isto. E alguns pensadores da educação, eles questionam o seguinte: de que infância estamos falando? Será que ainda existe infância com tanta violência em cima da criança? Mas mesmo assim, você, professor, passando mesmo por essas dificuldades, às vezes na sua clientela, você tem que trabalhar a infância. Porque a criança, ela tem cultura e ela cria cultura. Ela brinca e nisso está a sua singularidade. A criança, ela dá sentido ao mundo, ela produz história, ela transmite conhecimento, ela transmite cultura. E ela subverte, ela muda a ordem das coisas, porque ela é crítica, então ela transforma aquilo que ela aprende. E a criança, ela pertence a um grupo, ela não é um ser isolado. E o tempo da infância é o tempo de aprender. Aprender como? Só a criança que vai aprender com você, professor? Não! Você, professor, deve aprender com a criança também. E através do quê? Das interações. Agora vamos falar um pouco sobre a infância na escola e na vida. Então, nós estamos recebendo a criança de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos. É importante que você saiba que esse é o assunto que nós estamos falando. E no Brasil, nós temos desigualdade social. E essa desigualdade faz com que não tenhamos só uma infância, e sim várias infâncias. Cada criança, de acordo com a desigualdade que ela sofre, ela tem uma infância diferenciada, né? Então, para isso é importante nós aprendermos a olhar não só o cotidiano da criança dentro da sala de aula, mas também na sociedade onde ela vive. E aprender dessa forma a realizar um diálogo entre o que ela vive e o que ela aprende na escola. Vamos falar sobre o brincar como um modo de ser e estar no mundo. Então, a gente se questiona aqui, que relações tem o brincar com o desenvolvimento, a aprendizagem, a cultura e os conhecimentos? Gente, é através do lúdico que a criança aprende. Então é através da amarelinha, é através das brincadeiras de roda, onde ela cede espaço, onde ela cede a vez, onde um respeita o outro, que a criança então ela aprende a ter um desenvolvimento de cultura, de aprendizagem, de conhecimento também. Então a brincadeira, ela deve ser uma das atividades mais importantes na educação infantil, como ela é realmente. E você nasce aprendendo a brincar? Você nasce sabendo como brincar? Não. A brincadeira não é algo que vem com você porque você nasceu. Você vai aprender a brincar. E é responsabilidade sua, professor, ensinar isso. E os processos de desenvolvimento, todos envolvidos no brincar, eles trazem conhecimento. Não se esqueça disso. Então, ao planejar as suas atividades lúdicas, é importante você se questionar. Que finalidade tem essa brincadeira? Para que serve? E o que é que eu vou ensinar através dela? Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança na escola. Então, ela vai trabalhar arte, cultura, conhecimento. Tudo isso vai trazer educação, tá? Educação artística, oral, escrita e prática. Então você vai trabalhar através do acervo cultural que a criança traz de casa, que a comunidade tem e também que a escola vai apresentar. Ninguém cria no vazio, isso é muito interessante. Então, por que não utilizar as experiências da criança, as experiências que o professor traz consigo para aprender novas formas de arte?
Então, o criar de forma livre, significa fazer qualquer coisa em qualquer momento. E para isso, tem a prática pedagógica, para você, professor, trabalhar a coisa certa na hora certa. Agora, e o desenho? O desenho é uma forma de expressão de como a criança vê o mundo. Nós já falamos de vários autores que mostra, por exemplo, que através de um desenho você consegue detectar que a criança está tendo problemas sérios em casa. Então é importante muita atenção com essa área também. Vamos falar um pouquinho sobre a criança de 6 anos ainda e as áreas de conhecimento. Como eu vou trabalhar as áreas de conhecimento da criança sem perder a sua ligação sociocultural? Trabalhando a sua realidade, a realidade da sua clientela, da sociedade onde a escola está. Então, quais conhecimentos são importantes para isso? Os documentos, os referenciais, eles dão algumas dicas para o professor trabalhar, como, por exemplo, princípios éticos de autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bom comum, direitos e deveres, cidadania, princípios estéticos da sensibilidade, criatividade e diversidade de manifestações artísticas e culturais. Esses itens estão todos nos documentos, nos referenciais. Mas para isso, para esse conteúdo, é importante que você, professor, organize o tempo e o espaço para trabalhar da melhor forma possível com os seus alunos. Então, encorajem as crianças a pensar, a discutir, a conversar e a raciocinar sobre o sentido crítico da arte e sobre a escrita alfabética também, por que não? Dessa forma, se você conhece o seu aluno, você tem facilidade em instigá-las a ir além do que elas já sabem. Eu gosto sempre de falar do copo. A criança chega na escola, ela não é um copo vazio, ela é um copo já com uma quantidade de conhecimento. Daí a sua função como professor é ir completando aquele copo. Mas Shirley, chega uma hora então que o copo lota e eu não passo mais conhecimento? Não, professor. A criança divide o que ela sabe com os colegas e com você. Então o copo dela sempre terá espaço para novos conhecimentos. Vamos falar um pouco novamente aqui sobre letramento e alfabetização. Então, as crianças, através da oralidade, né, elas ainda, por exemplo, não sabem escrever, elas passam por situações de interação e elas aprendem, como eu contei, da Coca-Cola, do McDonald's, por exemplo. E a leitura de textos literários feita pelo professor é um momento de grande prazer na aula, tá? E um detalhe, não só na educação infantil, isso vai por anos e anos trazendo grande prazer ao aluno. Então, e é um momento de lazer e de descontração que traz muito interesse para a criança. Então, esse documento ele traz várias sugestões de como fazer leituras de formas diferentes. E ele fala que, sim, alfabetizar letrando é um desafio permanente. A criança aprender a ler e a escrever e a compreender. Isso que é alfabetizar letrando. Organização do trabalho pedagógico, ainda alfabetização e letramento. Se o professor fica muito preocupado com o conteúdo, só passar conteúdo, ele às vezes perdeu um tópico muito importante, que é conhecer o seu aluno. Porque se ele conhece o aluno, ele consegue definir no planejamento e ensinar melhor. E ensinar envolve intimidade. Eu tenho que conhecer o aluno. E eu tenho que saber e respeitar que alunos de diferentes classes sociais, regiões demográficas, idade e até mesmo gêneros, né, masculino ou feminino, utilizam a linguagem de maneiras diferentes. Eu tenho que compreender e aceitar isso. E eu não posso esperar que todas as crianças aprendam com a mesma facilidade. Eu tenho que compreender a diferença entre elas. E agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação e aprendizagem. Então, as práticas de avaliação, tradicionalmente, serviam apenas para excluir, para reprovar. E nós já temos conhecimento de que hoje não deve ser mais esse o conceito. Então, o documento nos dá algumas práticas avaliativas. Compare o saber da criança antes e depois. Acompanhe o progresso do aluno. Permita que o aluno faça uma autoavaliação. Isso permitirá com que ele consiga
detectar as falhas e melhorar. E peça que as famílias acompanhem a evolução do aluno e a avaliação também. Não é importante sabermos apenas o que o aluno domina, se ele domina ou não determinado assunto, e sim se o desenvolvimento dele, a capacidade intelectual dele está acompanhando o que você, professor, está passando. Modalidades organizativas do trabalho pedagógico. Então, algumas sugestões. Por exemplo, primeiro, atividade permanente, aquelas que são importantes todo dia. Leitura de livros, algumas brincadeiras que vão trazer conhecimentos importantes. Você tem que ter uma rotina com a criança de uma parte da aula. O restante, algumas dicas interessantes que eu vou ler aqui. Você sabia? Esse é o nome da dica. Trabalhar assuntos diferentes com a criança. Notícia da hora. Relato oral, coloque seus alunos para contar notícias. Nossa semana foi assim, escrito ou oral. Vamos brincar? Fazendo arte, cantando e encantando. Comunidade, muito prazer. Vamos trazer artistas ou profissionais do bairro para falar com as alunas. A família também ensina. Aqui vamos trazer o pai, a mãe, o vô, a avó, para trazer algum conhecimento adicional. Olha isso aqui que interessante, descobrir na internet. Hoje não tem idade para acessar a internet. Leitura diária de obras, é claro, e roda semanal de leitura com roda de conversa. As crianças adoram esse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto, que é importantíssimo, porque o projeto é um trabalho articulado, onde a criança aprende a falar, ouvir, escrever e ler também. E através do projeto, a criança interage, ela aprende a trabalhar em conjunto, ela aprende que num projeto ela não tem que aprender só português. Ali vai ser mesclado português, matemática, ciência, arte, educação física, todos focados em um só conteúdo. Então, a criança tem 6 anos, ela entra no ensino de 9 anos, onde o professor deve fazer o melhor trabalho com ela e, principalmente, ela aprender que aprender é bom e, para isso, ela tem que aprender da melhor forma. Com você, professor. Boa sorte na sua prova.